Bom, então a partir de agora, nós vamos começar a avaliação do aparelho cardiovascular. A primeira coisa que nós vamos aprender é identificar os pulsos palpáveis. Os pulsos palpáveis, eles estão localizados em artérias superficiais. Então a gente consegue identificar o pulso de qualquer artéria que seja superficial. E aí nós temos várias artérias de pulsos palpáveis ao longo do nosso corpo. E na avaliação ou na semiologia vascular, é importante que nós avaliemos diferentes pulsos, para que a gente veja diferentes locais de circulação. Não adianta simplesmente eu vir aqui palpar o pulso radial e me satisfazer com isso. Eu não sei como é que está o pulso de membro inferior, se está um pulso mais fraco, mais superficial, se está um pulso mais rápido, menos rápido. Eu não sei como é que está o pulso de extremidade de membro inferior. Então é importante que a gente, na semiologia vascular, que nós palpemos todos os pulsos, pelo menos os mais comuns superficialmente. Tá? Então a gente vai palpar, por exemplo, um pulso na região do pescoço, um pulso na fossa do cotovelo, um pulso no punho, na extremidade do membro superior. A gente pode palpar um pulso na região da virilha, a gente pode palpar um pulso na região da fossa poplítea e pode palpar um pulso na extremidade do membro inferior. Quando a gente conseguir palpar todos esses pulsos, nós vamos ter uma real avaliação, uma real percepção da condição vascular global do meu paciente. E aí, a palpação, a avaliação do pulso, ela não se limita exclusivamente à contagem da frequência cardíaca, que é o número de batimentos cardíacos por minuto. O que nós vamos avaliar também é essa pulsação quanto ao ritmo, vamos avaliar a pulsação quanto ao volume e vamos avaliar essa pulsação quanto à força, quanto à pressão que esse pulso vai causar na artéria. Inclusive a frequência cardíaca. Tá? Então não é somente a frequência cardíaca. Então a gente vai classificar esse pulso por várias formas. É interessante que nós, como um dia frio como hoje, né? Normalmente a mão da gente está fria, antes de eu avaliar o pulso de um paciente, eu preciso aquecer minha mão, né? Para evitar de, com um toque, causar uma... Tá certo que é uma artéria, não é tão superficial, mas qualquer alteração de temperatura muito forte aqui pode causar algum tipo de alteração vascular. Então a primeira coisa, eu vou palpar o pulso carotídeo. Né? Então eu venho mais ou menos na linha média do pescoço, desvio lateralmente. Encontro o pulso carotídeo. Pego a pulsação dentro de 1 minuto, tá? Não menos do que isso. Por que eu não pego menos do que isso? Porque pode ser que se eu contar 6 segundos e multiplicar por 10, eu vou ter a frequência, mas não vou avaliar o ritmo dentro de um tempo adequado. Então o ideal é que eu pegue durante 1 minuto cheio, 1 minuto completo, e avalie quanto a frequência, o ritmo e o volume dessa pulsação. E eu sempre faço comparativo, fiz de um lado, faço do outro. Tudo bem? Aí eu posso vir aqui agora e encontrar o pulso na artéria braquial. A artéria braquial, eu vou pegar aqui na fossa do cotovelo, vou subir aproximadamente 2 dedos, afastar o ventre do bíceps lateralmente e o meu dedo vai ficar mais ou menos na linha média, aqui ó, próximo à face medial. Eu encontro a pulsação facilmente. Esse é o mesmo pulso que a gente utiliza para avaliar a pressão arterial, que é outro critério que a gente vai aprender logo adiante. A mesma coisa, aqui eu vou avaliar frequência, ritmicidade e volume. Ok? Fiz de um lado, obviamente, eu faço do outro. Fiz a avaliação da artéria braquial, vou passar para a artéria radial. Mesmo critério. Aí eu venho na linha lateral, aqui próximo à região onde eu tenho rádio, e aí eu vou aprofundar o meu dedo para sentir a pulsação da artéria radial. Já consegui perceber a artéria radial, avalio quanto a frequência, volume e ritmicidade. Faço comparativo. Agora eu vou descer para membros inferiores. Na região inguinal eu vou pegar a artéria ilíaca, a artéria femoral, porque é a artéria que a gente pegar superficialmente aqui.
Aprofundo porque é uma região em que tem um volume muscular bastante intenso, bastante grande. Então eu aprofundo e consigo perceber o pulso. Da mesma forma eu vou avaliar ritmo, frequência, mesma coisa. Descendo, faço comparativo. Descendo, eu vou pegar aqui na fossa poplítea, vou pegar da linha média da fossa poplítea, eu vou fazer uma varredura para a lateral e eu vou sentir agora o pulso da artéria poplítea. Da mesma forma, avalio bilateralmente. Daí eu posso vir aqui na artéria pediosa, dá licença, pode passar. No dorso do pé, percebo a pulsação aqui. Em todas essas artérias, eu vou verificar frequência, vou verificar volume e vou verificar ritmo. Ok? Como que a gente avalia a frequência? A frequência é bradicárdica, é a frequência abaixo do normal. Taquicárdica é a frequência mais alta do que o normal. Normocárdica ou eucárdica é a frequência normal. Quanto ao ritmo, a gente classifica o pulso em rítmico e arrítmico. Se eu tiver uma pulsação rítmica, eu digo pulso rítmico. Qualquer pulsação arrítmica, ou seja, sem um ritmo definido, eu digo que é uma frequência cardíaca arrítmica. Okay? Quanto ao volume, eu vou classificar o volume em cheio e filiforme. Cheio é aquele pulso que a gente palpa, que às vezes até empurra o seu dedo, né? Filiforme é aquele pulso bastante fininho. Okay? É importante a gente avaliar. Alguns autores falam em 3 dedos, outros falam em 2, eu prefiro avaliar com 2 dedos, tá? O segundo e o terceiro dedo da mão. Bom, evite avaliar com o polegar por causa do pulso superficial que a gente tem aqui. Avalie sempre, pelo menos, com o segundo e o terceiro dedo da sua mão. Ok? Bom, dando continuidade à nossa semiologia cardiovascular, uma outra importante avaliação que nós temos a fazer é procurar por edema, cianose e verificar ou inspecionar a integridade vascular superficial. Quando eu digo edema, estou me referindo a um acúmulo de líquido no espaço intersticial que não foi drenado pelo sistema vascular de drenagem convencional. Normalmente a gente encontra, nos doentes cardiovasculares, a gente encontra os edemas sempre nas extremidades, é o mais comum, tanto em extremidades de membros inferiores quanto em extremidades de membros superiores. Existe também o edema generalizado, o edema central, que o paciente inteiro vai estar edemaciado, mas isso mostra um comprometimento muito mais grave, né? Então a gente observa sempre comparativamente as extremidades, tanto de membros inferiores quanto de membros superiores, em busca de edema. Okay? O edema é um sinal, algumas vezes, de insuficiência valvar, de insuficiência de válvulas das veias, fazendo com que esse líquido fique retido por ação da gravidade nas extremidades, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Além da avaliação em busca de edema, eu vou avaliar se o paciente apresenta cianose. E a cianose, ela é evidente em volta da boca, nas extremidades, e a gente chama de cianose periférica, ou em todo o corpo, a gente chama de cianose central. A cianose é um indício de má oxigenação tecidual, então a gente encontra cianose nos locais onde o paciente apresenta uma má oxigenação. Tá? E aí, para finalizar essa observação, essa inspeção, eu vou observar se há a presença de veias varicosas, de varizes na perna dele, de deformidades venosas, que mostra para mim um quadro de insuficiência valvar. Então eu vou inspecionar todo o membro inferior, vou inspecionar a região de coxa, região de perna, vou observar a região lateral, região medial, posterior, anterior, normalmente em membros inferiores, em busca dessas disfunções valvares. Sempre que eu encontrar veias muito dilatadas, mostra a disfunção do sistema venoso, tá? E é importante que a gente observe e encaminhe para uma avaliação médica para saber o tipo de procedimento que pode ser feito para esse paciente. Ok? Deixa eu parar. Dando continuidade, nós vamos falar agora da avaliação da pressão arterial.
que é, sem dúvida, um dos mais importantes critérios a serem observados na semiologia cardiovascular e que é indício para nós de uma série de transtornos e que, por essa razão, ela deve ser aferida da forma mais adequada possível, né? Nós podemos aferir a pressão arterial tanto em membro superior, quanto podemos aferir também a pressão arterial em membros inferiores. É muito importante que nós realizemos esse treinamento tanto em membro superior quanto em membro inferior, porque em pacientes ou indivíduos obesos, dificilmente a gente vai encontrar um esfigmomanômetro que caiba na circunferência do braço dele, tá? Existem braçadeiras de vários tamanhos diferentes, inclusive para obesos, mas não é de praxe a gente ter em qualquer lugar braçadeiras de tamanhos diferentes. Aqui, por exemplo, na clínica a gente não tem, a gente tem um tamanho padrão, ok? Então, se por acaso não couber, a gente faz a aferição em membros inferiores. Digamos que esse paciente tenha uma fístula arteriovenosa, uma punção para fazer hemodiálise, alguma coisa nos membros superiores, não pode fazer ali, a gente afere a pressão em membros inferiores. Então, é importante que nós saibamos realizar esse procedimento tanto em membro superior quanto em membros inferiores. Não há segredo na aferição da pressão arterial. É um procedimento que vocês aprendem na faculdade desde os primeiros semestres. Não sei em que semestre primeiro que vocês viram isso, mas normalmente, se não no primeiro, no segundo semestre, no máximo você já está aprendendo a aferir pressão arterial. E a gente realiza essa aferição levando em consideração a ausculta do som da artéria braquial, na maioria das vezes, né? Como é que a gente faz? Qual que é o procedimento adequado para isso? Bom, primeira coisa, levanta aqui, mas eu preciso pegar o procedimento de cima aqui, por favor. Primeira coisa que nós vamos fazer é posicionar o manguito da forma adequada. Se quiser levantar para mim aqui ver. O manguito da forma adequada. Como é que eu posiciono? O manguito tem uma seta indicando o local da artéria, tá? Então nós vamos posicionar esse manguito de forma que essa seta aponte para mim o local da artéria que eu já aprendi onde é. Eu coloco esse manguito com uma compressão de forma que ele não escorregue, que não fique solto, mas que também não fique muito apertado, tá? Como é que eu vou realizar a aferição? A primeira coisa que eu vou fazer é estimar a pressão arterial sistólica. Como é que eu vou estimar a pressão arterial sistólica? Eu palpo o pulso da artéria radial, identifiquei o pulso. Aí eu vou começar a insuflar aqui no esfigmomanômetro, olha. E eu vou insuflando lentamente e observando enquanto eu sinto o pulso, olha. Está em 30, eu estou sentindo o pulso. 60, eu continuo sentindo o pulso. 80, continuo sentindo o pulso. 100, continuo sentindo o pulso. 120, eu já não sinto mais o pulso. Ou seja, a pressão arterial sistólica dela está em torno de 120. Qual que é a utilidade clínica de se verificar isso? Lembrando que essa verificação tem que ser feita com os dois dedos, né? Estimar o quanto eu vou ter que insuflar o manguito. E aí, para eu verificar isso, eu coloco em torno de 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais do ponto onde sumiu. Então, não sumiu em 120? Então, eu vou colocar em torno de 150, eu vou insuflar. Não preciso mais do que isso. E aí, eu vou posicionar o esteto. Faço a palpação da artéria para ter certeza onde ela está. Posiciono o esteto de forma que o contato seja integral. E vou insuflar até 150, que foi o que eu estimei pela estimativa da pressão. 150, aí eu vou soltar lentamente. Ouvi o primeiro som. Parei de ouvir. A pressão arterial dela está em 105, ou seja, 10,5 por 6,5, por 65. Tá? Terminei de aferir a pressão, eu desinsuflo e retiro
a braçadeira. Essa é a aferição da pressão arterial de membro superior. E de membro inferior, como é que eu faço? Então eu vou expor aqui, dá licença, Vanessa. Vou posicionar o manguito da mesma forma na extremidade do membro inferior. De forma que tenha um apoio firme. Vou identificar, pode ficar. Vou identificar a pulsação que eu vou auscultar. Posiciono o esteto. E vou aferir novamente. Então eu vou insuflar. E solto. E confirmo a pressão arterial. Eu posso auscultar essa pressão de membros inferiores em qualquer pulso inferior ao local do manguito. Obviamente não aqui, mas aqui, em qualquer artéria superficial do pé, você pode posicionar o esteto. A grande dificuldade de você aferir a pressão aqui é que, como o pé tem um formato característico, às vezes o seu esteto não fica totalmente acoplado. E aí, um pouquinho que ele ficar para cima, você perde a capacidade auditiva, porque o som vai ser captado externo também. Então o importante é você procurar um local em que toda a área de contato do esteto fique bem fixada na perna para você poder auscultar, no pé para você poder auscultar bem a pressão arterial. Ok? Vou fazer algumas observações com relação à pressão arterial. Via de regra, a gente avalia a pressão arterial em todas as avaliações de saúde, de preferência, pelo menos na primeira avaliação sua, nas 3 posições do paciente deitado, sentado e de pé, para verificar se há alguma alteração. É importante que essa pressão arterial seja ferida também em crianças, porque cada dia mais a gente tem identificado crianças hipertensas, né? Isso aí tem todo um histórico alimentar, de hábitos de vida, que tem feito com que a hipertensão arterial apareça cada vez mais precocemente. Outra coisa, a gente tem o hábito, eu particularmente tenho esse hábito de utilizar o polegar como um mecanismo de coaptação do esteto com a pele. Tá? A literatura não indica que isso seja feito. A literatura indica que nós façamos isso com os 2 dedos, o segundo e o terceiro dedo, na lateral do esteto, ok? Não dessa forma que eu particularmente faço, é uma forma errada de se fazer, mas é hábito. Tá? O ideal é que nós façamos assim, porque nós temos um pulso superficial dessa artéria, pode ser que ele confunda. Tá? Na prática, eu particularmente nunca senti confuso com relação a isso, mas como tem que ensinar o que está descrito é que você deve apoiar o esteto com os 2 dedos na lateral, até para que a coaptação seja igual. Tá? Se você teve dúvidas na aferição, repita a aferição. Com relação ao membro inferior, eu ensinei a técnica da aferição na perna, mas a gente pode fazer a aferição na coxa também. Tá? Obviamente, se for um paciente obeso, se você não conseguir o manguito no braço, na coxa você não vai conseguir mesmo, mas pode ser feito na coxa. Aí a gente pede para o paciente virar em decúbito ventral para poder auscultar na região da fossa poprítea, tá bom? Põe o manguito proximal a essa região, ou distal com relação ao quadril, né, mais na parte distal da coxa, e faz a aferição na fossa poprítea. Lá na perna, conforme eu ensinei para vocês, a gente faz a tibial anterior, ausculta, ou faz em qualquer artéria superficial daquela região, posicionando o manguito na região mais periférica. E aí, só para deixar claro, normalmente as pressões elas se equivalem, principalmente com o paciente deitado, a gente vai ter uma equivalência da pressão de aferição na artéria braquial, mesmo com a artéria das extremidades.
pode ser que haja uma diferença, não é anormal de acontecer. A gente aceita uma diferença de até 20 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e de até 10 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica. A partir daí, a gente considera um problema vascular, tá? E aí precisa de uma avaliação mais criteriosa. Então, havendo diferenças iguais ou superiores a 20 milímetros de mercúrio para a sistólica e 10 milímetros de mercúrio para a diastólica, já indica a necessidade de uma avaliação vascular mais profunda. Em torno de 10 a 20% é a diferença aceitável, normal de membro superior de aferição na artéria braquial para uma diferença para a artéria de membros inferiores. E normalmente a gente vai encontrar a pressão de artéria de membros inferiores superior à pressão de membro superior. Por quê? Porque a resistência vai ser maior por vencer a força da gravidade. Então, normalmente a gente vai encontrar pressões maiores em membros inferiores do que em membros superiores. Ok? A pressão arterial é importante para a gente avaliar tanto antes da reabilitação, durante, depois, como reavaliação periódica também é um fator clínico importante para a gente avaliar. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer um outro importante aspecto semiológico da avaliação cardiovascular, que é a ausculta. A ausculta cardíaca ela pode ser realizada em qualquer região em torno do coração, em qualquer região. E em todas as regiões eu sou capaz de escutar a primeira e a segunda bulha sempre. Pode ser que eu escute a terceira e a quarta bulha, mas via de regra a primeira e a segunda bulha sempre. Existem alguns pontos em que foram descritos para que a gente possa identificar com mais clareza a ausculta cardiovascular, que são os focos aórtico e pulmonar, respectivamente, no segundo espaço intercostal, na linha clavicular média direita e esquerda, o aórtico do lado direito e o pulmonar do lado esquerdo. O foco mitral na linha paraesternal, no quinto espaço intercostal esquerdo, então do lado de cá, e o foco tricúspide, logo abaixo do processo tifoide. Então esses são os 4 pontos que nós auscultamos com mais clareza as duas bulhas cardíacas. Mas eu posso fazer a ausculta de bulha em qualquer região do meu coração. Porém, esses focos são os focos onde as bulhas ficam mais evidentes, o som fica mais nítido. Como é que é o procedimento? Eu vou pedir para ele inspirar, prender a respiração, e quando ele prender eu faço a ausculta. Eu vou escutar o lub, dub, ou tum, tá. Lub é a primeira bulha, dub a segunda bulha. Abertura e fechamento valvar. Tum, tá a mesma coisa. Tum a primeira bulha, tá a segunda bulha. Então vamos ver como é que é o procedimento. Se quiser chegar mais perto. Olha só. Então eu vou pegar aqui, olha, vou contar. Primeiro, segundo espaço intercostal, linha M clavicular, linha no meio da clavícula. Aqui eu estou auscultando o foco aórtico. Na mesma região, porém no tórax oposto, o foco pulmonar. Pode respirar. Prende. No quinto espaço intercostal, na linha paraesternal, o foco mitral, esquerdo, Linha paraesternal esquerda. E no processo, abaixo do processo tifoide, o foco tricúspide. Então esses são os 4 focos básicos, primordiais da ausculta cardíaca. Além dessa ausculta, a gente tem a presença de sopro, que é mostrando uma insuficiência valvar. Então seria lubs, dub, ou lub-dubs. No caso de sopro, insuficiência valvar de qualquer válvula que nós estivermos auscultando aqui. Okay? Existem também estalidos, sons de moinho, que são sons patológicos, mas basicamente a ausculta de primeira e segunda bulha e a presença de sopro são os exames básicos na ausculta cardiovascular. Ok? Bom, uma das principais patologias que a gente enfrenta aí no dia a dia na terapia cardiovascular é a trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda é um evento vascular que é caracterizado por uma obstrução de uma veia profunda. Normalmente essa veia profunda, na esmagadora maioria dos casos, está na região da panturrilha.
com consequente reação inflamatória local. Então, são 3 sinais básicos, característicos de TVP, e depois eu vou ensinar a fazer um teste com esfígmo, também é um teste válido para TVP. Primeira coisa, a gente precisa entender que no caso da TVP, o paciente vai estar com a perna afetada, inchada, vermelha, mais escura e relatando dor. E o sinal característico, o mais típico, é o sinal de Romas, né, que a gente faz a dorsiflexão e o paciente refere dor na panturrilha. Tá? Temos também o sinal de bandeira, em que eu vou comparar as duas panturrilhas. Então eu pego, digamos que essa seja a perna suspeita. Eu vou palpar a panturrilha do lado da perna direita, que está suspeita, e comparar com a panturrilha da perna esquerda. A perna acometida, a panturrilha fica mais empastada, fica mais rígida do que a outra. Tá? E o terceiro sinal é o sinal de Bancroft, em que eu vou fazer uma palpação da panturrilha e o paciente vai relatar dor. Então são os 3 sinais característicos. Romas, bandeira, quando eu comparo para ver qual está empastada, e a dor à palpação, que é o sinal de Bancroft. Tem outra possibilidade também, que é nós realizarmos essa compressão utilizando o esfígmo. Algumas literaturas falam assim, olha, se nós colocarmos o esfígmo na panturrilha de um paciente saudável, ele vai suportar uma pressão até 250 milímetros de mercúrio, e é a partir daí que ele vai relatar dor. Até 250 milímetros de mercúrio, ele não relata dor. Em pacientes com TVP, esse limiar ele aparece em torno de 60 a 180 milímetros de mercúrio. Então eu vou elevando. Ó, já estou em 120, está com dor? 160, dor? Dor? 180. Então já deu negativo para TVP. E aí, se eu for subindo mais, vai chegar uma hora que vai incomodar. Olha aí, está em 250. Ok? Então, esse aqui é um outro teste diagnóstico, né, de semiológico, para poder dar a suspeita positiva de TVP. O diagnóstico é feito através de exames venosos para poder confirmar essa impressão. Então a gente faz pelo menos esses 3 primeiros que eu citei, Romas, bandeira e Bancroft, e aí pode fazer com o esfígmo, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Agora nós vamos ver um tipo de teste que é muitíssimo utilizado na reabilitação cardiovascular, também na reabilitação respiratória, que é um teste denominado teste de caminhada de 6 minutos. A bibliografia traz como TC6min, né? Então, teste de caminhada de 6 minutos. O que consiste esse teste? A gente vai pedir para que o paciente ande o mais rápido que ele pode, sem correr, caminhada e não corrida, durante 6 minutos, em um local plano, demarcado em 30 metros, segundo o consenso. Então ele vai andar por 30 metros e voltar, 30 metros e voltar, 30 metros e voltar, o mais rápido que ele conseguir, durante 6 minutos. O paciente ele pode parar para descansar, se ele julgar necessário, mas em hipótese alguma o cronômetro é parado. Tudo bem? Em hipótese alguma o cronômetro ele é parado. Por quê? Se o paciente parou para descansar, mostra para a gente, que ele está descondicionado. Se você para o cronômetro enquanto ele descansa, na verdade você está falseando o teste, porque você vai dar tempo para ele descansar para ele continuar andando. E o objetivo do teste é identificar realmente o descondicionamento do paciente. Então, se ele quiser parar a cada segundo para descansar, se ele achar que é necessário, ele vai parar e o cronômetro não vai parar de jeito nenhum. Porque depois nós vamos ver a distância que ele andou nos 6 metros, nos 6 minutos que o teste dura. O objetivo é ver esse. O quanto o paciente anda dentro de 6 minutos. Ele é um teste de avaliação antes do treino, antes do exercício, antes da reabilitação. É um teste que a gente pode fazer após alguns grupos, algum número de sessões e antes da alta, porque a gente vai ter um valor antes da fisioterapia, após algumas sessões e ao final, para a gente observar a evolução do paciente nesse sentido.
Ok? O que o padrão do teste pede? Para que a gente faça num corredor sem a circulação de pessoas, plano, com 30 metros demarcado. Algumas pessoas fazem com distâncias diferentes, com 60 metros, com 20 metros, não tem problema, porque o que você vai ver no final é o quanto esse paciente andou, mas o consenso pede para que a gente use 30 metros, e o nosso corredor está demarcado em 30 metros, certo? Pede para que a gente diga frases padronizadas. Qual que é a vantagem de se dizer frases padronizadas? Evitar um dia que você está mais animado ou menos animado. Por exemplo, digamos que você chega um dia super animado, e aí você vai fazer um teste com o Luiz. Aí o Luiz está lá e fala: vamos lá, Luiz, isso aí, vai lá, beleza, muito bem, vamos lá. Ele vai andar. Aí no outro dia você chega e vai fazer o teste com o Pedro, você já está mais desanimado, você fala: Pedro, vamos lá? Pode andar? Isso. Primeiro minuto. Segundo minuto. Será que vai ter influência? A voz de comando influencia. O importante é você manter o mesmo padrão. Por isso que existem frases padronizadas, né? E aí você pode padronizar a sua frase, não tem problema. Desde que você use a mesma frase sempre com o mesmo com todos os seus pacientes. Então, muito bem, você está indo bem, andou o primeiro minuto. Continue assim, você está no segundo minuto. Parabéns, chegou na metade do caminho. Não interessa, pode falar o que você quiser. Mas o interessante é que você padronize. Em todos os seus testes, você utilize a mesma entonação, utilize as mesmas frases, para evitar esse efeito. Outra dúvida que tem: eu ando ao lado do meu paciente ou não? O ideal é que você não ande ao lado dele. Por quê? Você pode fazer com que ele queira andar no seu ritmo, e você faz com que ele exceda aquilo que ele é capaz, ou o seu ritmo pode atrapalhar ele. Às vezes ele está mais condicionado que você, e para você conseguir andar ele desacelera. Isso acontece também. Então o ideal é você ficar no meio do caminho, observando, porque se ele cair para lá ou para cá, você está próximo para poder socorrer. Tudo bem? Quais são os critérios que a gente observa? Pré-teste, a gente marca a frequência cardíaca e a pressão arterial, se tiver um oxímetro de pulso, a saturação de oxigênio. Pós-teste, os mesmos dados: frequência cardíaca, pressão arterial e a saturação de oxigênio. Aqui nós não temos o oxímetro de pulso, então nós vamos utilizar o polar como referência, ou um frequencímetro, não precisa ser necessariamente da marca polar, um frequencímetro qualquer, como referência da frequência cardíaca, e o STIG e o esteto para avaliar a pressão arterial. Okay? Então eu preciso de um voluntário aqui. Eu vou executar o primeiro teste, vai ser filmado a execução do primeiro teste, depois vocês têm mais 1 hora para vocês fazerem o teste entre vocês. Tudo bem? Quem que é o voluntário? Você já está de tênis? De preferência. Então, inicialmente, nós vamos escolher os dados vitais da Vanessa antes do teste, para a gente ter como referência, né? Nós estamos vendo aqui, ó, 78 batimentos por minuto. Se quiser chegar aqui para mostrar no vídeo. 76 agora, 75. Então, a frequência cardíaca. E vou aferir a pressão arterial dela, para que a gente tenha como valor de referência. Como esse teste é um teste submáximo, caso o meu paciente extrapole ou chegue próximo a 80%, 90% da frequência cardíaca máxima, eu vou interromper o teste. Tá? Então a frequência cardíaca máxima a gente sabe, no caso de mulher, 200 menos a idade. Né? Quantos anos você tem, Maria? 31. Então 31 menos 200 dá 169. Né? Então o limite dela, nós vamos chegar próximo de 160, 160. Se chegar a isso, a gente interrompe o teste. Tá? Aí eu vou aferir a pressão. Pode relaxar o braço. Pressão. E aí vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pedir para que alguém fique responsável por aferir a pressão assim que acabar o teste. Quem pode ser? Eu afiro. Tem que ser imediatamente. Tá? Na hora que a gente falou parou, já tem que estar do lado dela para poder aferir. Vamos lá.
Então esse é o nosso corredor, né? A gente demarcou aqui 30 metros, tem uma marcação inicial aqui e uma marcação final lá na frente, tá, Vanessa? Você sempre vai passar a linha, ok? Então quando você estiver de lá para cá, ó, não vale fazer isso aqui não, ó. Tem que passar com os dois pés e volta, tudo bem? Daqui, lá. Outra coisa importante, eu aqui demarquei, olha, cada quadradinho desse aqui tem 84 centímetros. Por que isso é importante? Porque eu vou precisar que um de vocês fique responsável por anotar o número de voltas dela, ok? Então algum de vocês vai ficar contando as voltas dela, tudo bem? E aí você pode contar de duas formas. Ou você pode contar 1, 2, 3, 4. No final vai multiplicar o número de voltas por 30. Ou se você contar ida e volta 1, você vai multiplicar no final por 60, porque é 30 com mais 30, 60. Ficou claro isso? Digamos que ela tenha completado 7 voltas inteiras e parou aqui. Então ela completou 7 vezes 60 e nós temos que medir essa distância que ela andou. Por isso que eu estou afirmando que cada quadradinho desse equivale a 84 centímetros. Então na hora que ela parar, a pessoa que está contando vai contar quantos quadradinhos a mais ela andou se não completou a volta. Ficou claro isso? Então vamos lá. Alguém tem um cronômetro aí? Então, você entendeu, Vanessa? Vai andar o mais rápido que você conseguir sem correr. Ok? Quem vai contar as voltas? Um de cada vez para não dar briga. Eu vou. Você conta? Então beleza. Então, pronto? Valendo. Mais rápido que conseguir, hein? Quando interar 1 minuto, Luiz, me avisa, por gentileza. Isso, Marcelo, você que você chega lá pro meio para pegar ela no meio do caminho lá, ó. Uhum. Isso. Vanessa, lembra de passar totalmente a linha, tá? Com os dois pés. Quanto tá de frequência? Você está indo bem, continue com o trabalho. Não, tem algumas pessoas tentaram fazer o trabalho. O importante é que você não tenha uma rotina sempre com você. Todo teste que você fazer, você vai seguir aquelas mesmas coisas. Você está indo bem, está na metade do percurso. Olha só, ela está
frequência de 132 batimentos por minuto, então ela dá uma de tranquilidade para a gente, não precisa se preocupar com isso. Lembrando que qualquer sintoma que a paciente sentir de anormal, ela mesma vai comunicar, a gente vai interromper o teste, tá? Mantenha um bom trabalho. Está indo bem. Esse é seu último minuto. Não é, porque ela vai mim. Bom, então agora, como ela está no último minuto, o que nós vamos fazer? A Gabriela, que vai aferir a pressão, vai ficar bem próxima a ela. Pode ficar por aqui, que ela vai até ela voltar, Gabriela. E eu preciso do banco, isso. Aí assim que ela parar, a gente vai colocar o banco, ela vai sentar e a Gabriela vai aferir a pressão rapidamente. Quanto tempo falta? 25 segundos. Ih, ela vai voltar aqui ainda. Pode tirar aqui. Ó, completou mais uma volta. Agora a gente vai ver a distância que ela vai andar mais. Quanto tempo? 20 segundos. Pode tirar aqui que ela vai voltar. Dez? Não. 10. Ela vai parar aqui. Vamos falar para. 5, 4, 3, 2, 1. Parou? Parou. Afere a pressão rapidamente, para não perder tempo. Pulso dela. 1, 3, 2. Não teve, né? Deixa eu tomar. $140 por 90. 1, 3, 2, 140 por 90. Agora olha só, ela completou os 30 metros dessa volta e aí nós vamos contar quantos quadrados a mais ela andou. Então vem cá, acompanha aqui por favor, só da filmagem. Então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então quando nós formos fazer as contas, a gente vai contar essa volta de 30 metros mais 18 vezes 84. E aí já a gente volta com o resultado, beleza? Bom, então vamos passar o resultado do teste da Vanessa. Para a gente poder entender como é que eu sei se está normal, se está baixo, se é o esperado para a idade da Vanessa. Existe uma fórmula chamada fórmula de predição do teste de caminhada, em que leva em consideração a altura, a idade e o peso da pessoa, ou seja, a fórmula de predição é de um indivíduo, é de cada um, não serve para todo mundo. Tá? Cada pessoa com o seu biotipo vai ter um valor predito, não só pela idade ou pelo sexo. Tá? A fórmula é a seguinte: para mulheres, que é o que nós usamos para a Vanessa, é
2,11 vezes a altura em centímetros. É importante fazer essa modificação. A gente fala 1,80 m, você vai colocar 180 na fórmula. 2,11 vezes a altura em centímetros, menos 2,29 vezes o peso em quilos, menos 5,78 vezes a idade em anos, tá? Anos de idade, mais 667 metros. O ideal para que a Vanessa tivesse andado, pelo biotipo dela, é que ela andasse nos resultados da fórmula 703 metros e 87 centímetros. Então 704 metros, vamos arredondar para facilitar. Esse é o ideal, mas a gente tem um limite inferior, que a gente aceita como normalidade, do limite inferior até o infinito, né? O limite inferior para a mulher é de menos 139 metros. Então eu vou pegar esse valor da fórmula pré-dita e subtrair 139 metros. O limite de normalidade para a Vanessa é entre 565 e 704, sendo que 704 ou mais é o ideal. 565 é o limite inferior. A Vanessa ela fez 10 voltas completas com 60 metros, mais 30 metros de uma ida completa e mais 15,36 metros voltando de uma ida. Então ela andou ao todo 646 metros, ou seja, ela está abaixo do ideal, porém está no limite, está dentro da normalidade, do que a gente considera de um indivíduo normal. Okay? Então o resultado do teste para a Vanessa é esse. Como é que comportou a frequência cardíaca da Vanessa? Saiu de 76 batimentos em repouso para 132. Então mostra que o esforço não foi muito extenuante para ela. A pressão arterial de 110 por 60, de 140 por 90, e agora nós já verificamos que a frequência já voltou e a pressão também já voltou ao normal. Qual que é a leitura que a gente faz desse texto, desse teste? Que a Vanessa está com um condicionamento dentro do esperado para a idade, peso e altura e sexo dela, né? Mas que poderia melhorar e que pode melhorar, né? Talvez se nós realizarmos um segundo teste, pode ser que o resultado seja melhor, porque já tira o fator aprendizado. E o consenso pede que a gente realize 2 testes, com intervalos aí de 15 minutos entre cada um, para justamente tirar esse fator de aprendizado. Mas a Vanessa a gente considerou um comportamento normal no teste. Tudo bem? Aí a gente refaz esse teste aqui na cardio, na clínica, a gente faz a cada 10 sessões, ou quando o paciente vai ter alta, para a gente poder comparar. Porque a tendência é no próximo teste ela dar uma distância maior e a frequência e a pressão se comportarem de uma forma mais adequada. Tudo bem? Dúvidas com relação ao teste? Vai.